Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Tia Bárbara passando por aqui em forma de desenho animado para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre as formas de registro da história na disciplina de História, das páginas 229 a 238. Lembrando que hoje também é para ser feito praticando das páginas 236 a 238. Vamos lá? Juntinho com a tia. Bem, crianças, na página 229, hoje nós vamos falar sobre as formas de registro da história. Nós vamos aprender a classificar os tipos de registro da história. Também vamos reconhecer elementos do cotidiano, do nosso dia a dia, como forma de registrar a história. Também vamos perceber pontos turísticos como os elementos que contam e representam a história do local. Você sabia que há diversas formas de registrar um acontecimento? As formas de registro são utilizadas para guardar, informar e comprovar fatos ocorridos em determinados momentos ou época. Os registros são muito importantes para que se possa identificar e compreender como ocorrem os acontecimentos da história. Bem, crianças, está acontecendo um diálogo entre a professora e o coleguinha. Vamos ler com a tia? A professora diz assim: em nossa história há diversos fatos registrados, como o nosso nascimento, o primeiro aniversário e entre outros. E o coleguinha diz assim: eu tenho uma foto registrando o meu primeiro dia de aula. Existem muitas formas de registrar os fatos que ocorrem em determinado momento da história. É muito importante que existam esses registros, pois eles são provas que nos ajudam a conhecer e compreender os acontecimentos desconhecidos ou esquecidos e toda a história envolvida. Podem ser utilizadas diferentes formas de registros, como, por exemplo, fotografias, vídeos, áudios, desenhos, conversas e objetos, e etc. Na história de cada pessoa, por exemplo, há documentos de registro, como a certidão de nascimento, a carteira de vacinação, a carteira de identidade e entre outros, que contam informações pessoais e que ajudam a construir a história. A seguir, começam algumas formas de registro na página 230. Bem, agora nós vamos falar sobre registro oral. Observe a figura, né? A cena está mostrando que o vovô está conversando com seu netinho. É o registro dado oralmente, ou seja, que ocorre por meio de pessoas através de conversas, depoimentos, entrevistas, fatos contados e entre outros. Bem, crianças, agora nós vamos falar sobre o registro escrito. Nós podemos observar, através da figura, diferentes tipos de registro escrito, né? Como livros, cartas, jornal. Bem, são os livros diários, certidões, cartas, jornais, calendários, manuais, revistas, e-mails, ou seja, elementos que transmitem informações por escrito. Bem, através da figura a seguir, nós podemos observar diferentes tipos de registro material, como monumentos, né, como a torre, construções, moedas. São os vestígios que o homem deixa por onde passa e viram registro da história, como, por exemplo, as estátuas, né, as vestimentas, as construções, moedas, móveis, monumentos e etc. A seguir, na página 231, nós vamos falar sobre registro iconográfico. É representado por imagens, fotografias, pinturas, anúncios, álbuns ou desenhos. Bem, através das figuras, né, nós podemos observar um quadro, né, o Itaporú, de Tarsila do Amaral, e diferentes fotografias antigas, né? Então, esses são exemplos de registro iconográfico. Bem, agora nós vamos falar sobre registro audiovisual. São os registros que combinam o som e a imagem, porém a imagem não é uma regra. São representados por meio de vídeos, músicas, filmes e entre outros. Bem, a seguir nós vamos ver diferentes tipos de exemplos de registro audiovisual. Na figura, nós temos dois exemplos, né, de registro audiovisual, como o rádio e a televisão. Bem, crianças, na página 232, nós temos a atividade resolvida, né, e aprendendo um pouco mais, que você vai ler com a mamãe. E logo após, tem as atividades para serem feitas, da 232 até a 238. Lembrando que também é para ser feito praticando, tá bom? A tia Bárbara encerra por aqui e até a próxima videoaula.